Bom, vou começar aqui um pouquinho, então, falar do curso, que deve começar aí nos próximos dias. Esse curso, na verdade, sobre produção de elenco, é um curso que eu criei há mais de 10 anos, na verdade, e eu fui aprimorando, né, ao longo dos anos, assim, conforme as turmas também foram me sugerindo coisas e tudo mais, então acho que hoje em dia eu tenho um curso um pouco mais redondo, assim, mais profundo sobre o que é essa profissão. É, a maioria das vezes as pessoas não sabem muito determinar o que é que um diretor de elenco faz, né? Hoje em dia a gente mudou a nomenclatura para esse nome agora de diretor de elenco ao invés de produtor de elenco, mas a função em si continua sendo o ato de produzir elenco, ou seja, escalar elenco para determinada obra audiovisual, seja ela de ficção ou de documentário, aí séries, filmes, de todos os formatos. É, então, esse curso, ele começa, na verdade, a partir de uma própria necessidade minha, quando comecei a exercer essa profissão, de entender mais a fundo esse funcionamento técnico do que achar, na verdade, que é uma coisa só subjetiva ou só intuitiva, ou sair desse lugar um pouco, tanto para os técnicos quanto para os próprios atores, no lugar do tipo, é indicação, para você produzir elenco você precisa ter uma agenda de telefone, ou importa só quem é ator famoso para ser escalado por um projeto e tudo mais. E não é bem assim. Então, eu fiz um estudo bem mais profundo para deixar com que essa parte mágica fique para outro lugar, né? Porque o audiovisual tem uma mágica no final do dia, assim, mas a execução em si é uma execução técnica mesmo, é uma execução de você aprimorar, na verdade, a sua própria sensibilidade, a sua própria percepção da arte, né? De um ator, assim, do ofício de um ator. Então, eu parto, na verdade, do princípio deste trabalho sempre ter como Bíblia, antes de mais nada, o roteiro. Então, quem manda na minha cabeça, quem manda em mim, assim, nas minhas direciona, na verdade, a sensibilidade que eu vou executar nesse trabalho é aquilo que o roteiro pede, né? Então, isso sempre vai ser o primeiro lugar. Então, dentro do curso, a gente vai destrinchar um pouco esse material, assim, qual é o tipo de material que eu recebo, né? E quando eu recebo esse material, é prestes a filmar, é antes de filmar, às vezes acontecem em várias etapas diferentes do processo. Às vezes a gente começa o trabalho de uma forma, ele se transforma em outra, né? Porque o processo é de amadurecimento, na verdade. Quando a gente tira do papel e traz para a vida real, esse trabalho começa a criar uma consistência e a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona. Então, é um trabalho de maturação, né, que eu digo assim, até que a gente chegue num set de filmagem. Então, o trabalho do produtor de elenco, ele começa, em algumas vezes, até na escritura de alguns projetos, sabe? Às vezes o projeto nem está ainda captado, ou está ainda 6 meses antes de pensar em filmar e tudo mais, eu já posso receber o roteiro para começar a fazer um estudo sobre o desenho que a gente vai criar dessa produção de elenco. Então, essa é a primeira etapa do curso que eu costumo trabalhar, falando mais a fundo do roteiro. E aí, em seguida, juntando um pouco também uma pesquisa que eu fiz e também com base, né, nos estudos que eu tenho, eu vou para uma parte um pouco mais filosófica, que é uma parte onde a gente vai começar a perceber o porquê das sociedades olharem os atores desse jeito, por que os filmes se concretizam de determinada forma ou não, essa coisa dos gêneros, né, de cada época a gente está trabalhando num gênero diferente, que vem um pouco de resquício da sociedade que a gente vive atualmente. Então, cada momento do seu filme acontecer, ele é direcionado radicalmente à época que o ser humano está vivendo, assim. Então, não tem como a gente isolar essa parte da produção do pensamento, né, do pensamento estético, né, de entender o porquê que o pensamento se forma de determinadas maneiras. Então,
depois de destrinchar o roteiro, a gente vai entrar um pouco nessa parte filosófica, que é essa parte de construção do pensamento humano, né, das sociedades, de como as pessoas se comportam, de como a gente olha o mundo, de como o mundo olha para a gente, e a arte sendo reflexo de tudo isso. Em seguida disso, a gente vai começar a destrinchar as ferramentas de verdade, assim, que a gente utiliza para fazer pesquisa, para poder encontrar os personagens, de que maneira eu encontro o maior número de detalhes possíveis que eu pesquisei dentro do roteiro, que é a minha Bíblia, e aí, a partir dessas ferramentas, aonde eu vou encontrar esses atores, quais são os tipos de atores que eu vou buscar, eu faço em paralelo a essa destrincha, né, esse lugar de destrinchar as técnicas também, essas negociações que a gente tem que fazer com a produção executiva do projeto, que vai me dizer, esse filme tem dinheiro, esse filme não tem dinheiro, esse filme eu posso trazer um ator caro, esse filme eu não posso trazer atores caros, de que maneira também essas negociações funcionam dentro do departamento, apesar de hoje em dia essa função não realizar mais uma etapa de fechamento propriamente do ator, né, ou seja, a contratação financeira e os próprios contratos em si, não faz mais a negociação, a gente tem que estar consciente de como isso funciona para poder com que isso reflita no meu trabalho e eu consiga executar aquilo mais próximo da realidade do projeto em si. Então, não adianta eu aparecer para um projeto que não tem dinheiro com atores todos que custam uma fortuna. Não vai fechar, né? Então, eu vou ter que refazer o trabalho 2, 3 vezes. Para eu evitar que isso aconteça, essas negociações, elas são feitas antes também, de eu começar a fazer propriamente a escalação do elenco. Então, eu faço isso junto dessa paralela onde eu começo a fazer toda a pesquisa. Então, onde eu vou achar os atores, de que maneira eu vou abordar esses atores, de que maneira os testes são realizados, por que faz teste em um, não faz teste em outro, quais são os materiais que os atores precisam apresentar para a gente e como a gente faz para avaliar esses materiais, com que esses materiais sejam satisfatórios para que eu possa chamar a pessoa para um teste ou, eventualmente, para alguns personagens, esses atores já serem escalados para fazer participações, independente de fazer teste. E isso tudo não é mágico, né? É técnico mesmo, assim, da gente entender aquilo que a gente está buscando e de que maneira eu posso aperfeiçoar a minha argumentação na hora que eu vou defender o meu próprio trabalho ou defender o trabalho do ator. Porque trata-se disso também, né? Trata-se de você poder estabelecer um nível de conversa com o diretor, em alguns casos com o produtor, em outros casos com os players ou distribuidor e tudo mais, aonde você tem que fazer uma defesa propriamente do porquê que você está escolhendo aquele ator para determinado papel, né? Qual é a justificativa daquele pensamento? Por que você acredita que aquele ator vai ser capaz de cumprir aquilo que o roteiro está pedindo? Então, essas funções que a produção de elenco pede, elas precisam ter uma análise. Não dá mais hoje em dia para a gente só falar, eu gosto ou não gosto. Né? Esse nível de argumentação, hoje em dia, já está ultrapassado. Assim. Então, a gente precisa aprender a ir um pouco mais além, aí um pouco mais destrinchando o olhar, né, tanto nosso quanto da leitura do projeto, da leitura do diretor, ou do canal, ou da distribuidora, para a gente poder chegar, na verdade, num elemento comum que agrade a todo mundo e que essa pessoa seja contratada e que todo mundo fique feliz e que esse match de encontro do personagem com o ator aconteça feliz, né? Seja lindo, na verdade. Então, a gente parte desses lugares todos para poder falar da execução. Além disso, tem toda uma outra parte técnica, que é uma parte de organização, né? Quais são os documentos que eu uso para trabalhar? Quais são as tabelas todas que a gente usa para trabalhar? Quais são as tabelas que a gente tem que usar para a prestação de conta do próprio trabalho? Quais são os valores que a gente cobra ultimamente, né, de semana de trabalho? Qual é a função do assistente de elenco, né, do assistente de direção de elenco, que é fundamental existir?
quando os projetos são maiores, ter, às vezes, mais de um, né, ou às vezes até 3, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro, e entender qual é a demanda do trabalho de cada um, porque também não adianta a gente querer ser chefe de equipe, né, e não saber o que seus assistentes vão fazer, ou não saber ensiná-los, não saber orientá-los para que eles executem da melhor maneira essa função. Então, além dessa parte toda aí de roteiro, da teoria do pensamento, para a gente falar da parte técnica de pesquisa, negociações com canais e contratantes afins e tudo mais, falar um pouco da função em si, de como funciona essa parte toda que a gente trabalha na equipe interna e também as relações entre equipes, porque o nosso trabalho é um trabalho que respinga, né? Então, quando eu decido colocar, ou decido em comum ao diretor colocar um ator no set, esse ator depois tem uma relação com o figurino, com a maquiagem, com o assistente de direção, com uma série de outros departamentos, né? Então, essas escolhas e esse diálogo, ele é essencial também, porque isso também faz parte da criação daquele personagem. E para a gente, em alguns casos específicos, eu posso ter decisões, inclusive de escolha, diferentes, dependendo do que o figurinista tem para oferecer, ou dependendo do que o maquiador pode fazer de transformação de determinado ator ou não. Então, essas relações intra-equipes todas, elas são fundamentais e é importante a gente também aprender a fazer esse tipo de relação. Além disso tudo, também entender aquilo que é do nosso departamento e aquilo que não é, né? Que é muito comum no audiovisual em geral, a gente começar a fazer um monte de coisa que, inclusive, não diz respeito ao nosso próprio trabalho. E aí, quando você vê, você está fazendo coisa que já não é nem do seu departamento. Então, entender quais são esses limites, né? Até que lugar eu tenho essa interferência, até que lugar eu não tenho essa interferência, e de que maneira isso vai transcorrer, né, durante o trabalho todo. E aí, por final, esse fechamento todo, né, de como a gente faz o fechamento todo do departamento, quem continua, as diferenças, às vezes, entre estados, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, não se trabalha com assistente de elenco, é os assistentes de direção que seguem essa linha de cuidar do elenco durante o set. Eu sou um pouco contra, mas eu acho que são visões de mercado diferentes, assim. Então, entender como isso se localiza em vários estados, de que maneira. Eu vou falar um pouco também de escalação de elenco dentro do documentário, de como funciona essa pesquisa dentro de documentário também, que parece às vezes que não existe, mas existe, e que é muito legal de acontecer. E vou falar de contratos um pouco, dessas coisas todas que vocês precisam saber. A ideia é falar de um todo, sabe? De estudo de orçamento, de estudo de tudo isso, para que vocês consigam ter um panorama geral de como funciona essa profissão. Eu vou pedir até para vocês me perguntarem coisas aqui, não sei quem tem perguntas ou curiosidades ou querem saber de coisas que agora eu falei bem amplamente aqui, né, para dar esse panorama geral para vocês. Então, se vocês quiserem me perguntar coisas. Todo mundo mudo. Me diga então de onde vocês são, o que vocês fazem. Quem quer começar? Bom, posso começar. Eu tô com a luz péssima aqui do meu quarto, mas enfim. Sou o Luiz, né? Eu sou de Brasília, mas moro em São Paulo já há 6 anos. Sou ator também. E aí eu fiz audiovisual, uns cursos paralelos assim. Já trabalhei com a Ale em um momento da minha vida maravilhosa. E estou aqui para aprender mais, né, do mercado, saber mais, porque o meu intuito é crescer virar um diretor de elenco aí ainda, né. Então, acho que a gente tem a experiência do set, mas existem outras coisas de pesquisa, de caminho, que a gente tem que descobrir aí. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, meu amor.
Samuel? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Sou de Porto e recém-formado. Travou um pouquinho, repete. Claro, eu sou recém-formado e no meu TCC eu fiz o processo de escalação de elenco e gostei muito. Será que é só para mim que está travando? Não, tá travando aqui também. Ah, então tá. Acho que a sua internet está um pouco oscilando, talvez. Me escutam? Sim. Será que agora vai? Vamos tentar de novo. Sou de Porto Alegre, recém-formado em fiz a escalação em 2 curtas de elenco e gostei muito e estou aqui para aprender mais. Ah, que bom. É Porto Alegre, é isso? Ah, que bom. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado. Elisa. Oiê, meu nome é Elisa, né? Eu sou do Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro. Em 2021, até começo desse ano, eu comecei a trabalhar como assistente de produção de elenco da Bruna Bueno. Fiz alguns projetos com ela, fiz série, fiz filme. E foi aí que eu vivenciei e conheci a profissão do diretor de elenco. E foi uma coisa que eu me encantei bastante, por isso que estou aqui no curso, né? Tenho vontade de estudar mais sobre isso, especializar mais sobre isso. Aí a gente ficou junto até esse ano, início desse ano, e aí agora eu estou trabalhando do outro lado da moeda, estou trabalhando com um agenciamento, estou trabalhando na Together, que é uma empresa de... Que legal. Pois é, eu falei lá pro pessoal que eu ia fazer seu curso, então, pô, é maravilhosa, faz, você vai gostar. Muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Karine? Oi, Ale, boa noite, minha gente. Olhe, a pessoa tá aqui com a câmera desligada, porque tá babada a internet, ainda agarrada com um prato de cuscuz, mas veja só. O prato de cuscuz não me incomoda, eu só vou ficar com vontade de comer. Mulher, tá maravilhoso, viu? Pense. Boa noite, minha gente. Eu sou daqui de Recife. E, Ale, me tira... São duas perguntas e perguntas provocação também, para a gente, sei lá, ouvir também os outros colegas e tentar entender a área. A minha área, eu trabalho muito com produção de elenco voltado para a publicidade. Eu ainda não tenho experiência no audiovisual voltado para o cinema. A primeira pergunta é em relação à precificação do elenco, né, voltado para a publicidade. Isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla, e às vezes rola algum embate, porque tende a querer aquele ator colocando um valor X naquela criatura e quer uma autorização de imagem, no caso da publicidade, de 12 meses, e vai estar explorando essa criatura, principalmente com a questão da internet, que é a linguagem que a gente mais usa hoje em dia, né? Isso é uma pergunta em relação a essa precificação. Também entendo que cada mercado é mas é uma das minhas brigas assim, em relação ao elenco. E a outra é, de fato, para entender e ouvir você, porque para mim foi uma novidade, que eu fui pega de surpresa, uma produtora X, daqui de Recife, eu não tinha prestado esse serviço para ela de elenco, ela, na verdade, entrou em contato direto com a agência e buscou esse elenco. Ela ligou para mim porque queria ouvir a minha opinião e acabou que a gente teve um embate e a criatura desligou o telefone na minha cara. Enfim, qual foi o questionamento? Fez uma autorização de imagem de um elenco e de 6 meses, se eu não estou maluca, não, minto, de um ano, e essas imagens eram de publicidade de Natal do ano passado. Só que ela queria um framezinho dessa cena para usar no outro filme do mesmo cliente. E queria pagar a renovação desse elenco
no valor de 30% por mais 6 meses, porque seria até dezembro agora e mais 6 meses que era da nova autorização. Quando ela ligou para mim, ela disse, porque a agência não quer renovar e o ator não está aceitando. Isso é um absurdo, porque a gente pegou isso, trabalho igual o pessoal de São Paulo, pererê, parará, mas eu estou ligando para você porque eu quero ouvir a sua opinião. Como é que é isso? E aí, Ale, você me corrige também, tá? É o que eu falei para ela, eu disse, Flor, eu nunca trabalhei assim na minha vida. Primeiro que se o tempo de autorização de imagem do ator é de 1 ano, e ele pode sei lá, renovar por mais 12 meses, por mais 18, não importa. Isso é uma conversa que vai acontecer depois, quando esse prazo estiver para terminar, junto com o ator, enfim, se tiver uma agência, pererê, parará. E o que ela estava colocando para mim era que não, que no contrato que eles tinham feito, era passível de renovação no automático. E aí foi quando eu disse, meu anjo, então aí tá... Desculpa, mas tem algum problema. Porque como é que você paga o uso de autorização, imagem e voz dessa pessoa por 1 ano, sendo que você diz para mim que é obrigatório ele renovar quando terminar por mais tanto tempo, você pagando 30%? Então você não queria 12 meses da autorização de imagem dele, você queria 24. Como é que você vai pagar por 12 e você vai querer renovar no automático, de imediato, assim, sem ter um acordo financeiro com essa pessoa? Enfim, o embate foi esse. E aí ela veio dizer para mim que estava bebendo na fonte de São Paulo, e realmente eu não sei, eu não trabalho com o mercado aí, e aí eu queria entender isso com você, porque na minha cabeça não entra um ator fazer um negócio de publicidade, né? Não entra e automaticamente ele ter que assinar por mais 6 meses, como se isso fosse obrigatório, sendo que tipo, mas a empresa fica caráter... A ideia, o que chegou para mim é como se tivesse agido de má fé, entende? Uhum. Se na verdade não quisesse com aqueles 12 meses, quisesse mais, quisesse pagar 30%. Eu vou tentar te responder em linhas genéricas aqui, para a gente também não entrar dentro do curso já, né? Hoje a ideia é a gente fazer uma apresentação e eu escutar um pouco vocês, até também para entender um pouco o que vocês vão querer ver durante, além do meu escopo original, aquilo que vocês vão querer ver mais a fundo também, né? Eu até nem falo tanto assim de publicidade, porque eu trabalhei pouco em publicidade na vida, porque nunca foi muito mesmo a minha praia, sabe? Mas entendo e fiz publicidade. Agora, diferente do conteúdo, a publicidade ela tem regras mais estabelecidas, ela tem acordos mais estabelecidos, pelo menos em São Paulo e no Rio de Janeiro, existem acordos mais... gerados dentro do próprio sindicato de atores, junto com as agências dos atores e os próprios atores em si, que têm se reunido cada vez mais para poder defender o seu próprio trabalho, né? Então, tem um primeiro lugar, que é isso, assim, a função do diretor de elenco dentro da publicidade ainda esbarra nesse lugar do orçamento, diferente no conteúdo, que a gente não faz mais uma negociação financeira, até para não ficar gerando esse lugar desconfortável, né? Porque imagina, eu vou lá e convido o Samuel para trabalhar num filme agora. Aí a gente não consegue se entender direito em relação ao cachê dele. Aí depois, no próximo trabalho que eu vou fazer, talvez eu fique desconfortável em chamar o Samuel, talvez o Samuel não queira trabalhar comigo, porque gerou esse desconforto. Então, no conteúdo, a gente já estabeleceu que para não gerar esse desconforto, já porque o orçamento dos trabalhos, isso tanto no conteúdo quanto na publicidade, é uma coisa só. É uma coisa orgânica só. Como se fosse uma tabelona única. E essa tabela, quem pode movimentar um item de um lugar para o outro? Então, se eu preciso gastar mais com os atores, e da onde eu vou tirar? Vou tirar do departamento de arte? Ou a arte precisa mais? Vou tirar da onde? Da fotografia? Né? Da onde que esse dinheiro vai se movimentar? É uma ordem que vem de quem cuida do orçamento como um todo, sabe? Isso tanto no conteúdo quanto na publicidade. Então, na verdade, fica mais fácil a própria executiva do trabalho fazer essa organização de fechamento contratual, de valores, de negociação de cláusulas, porque também os atores vão ceder direito do trabalho dele, né, o direito autoral do trabalho dele, direto para a produtora. Então, a produtora que sabe aquilo que ela pode aceitar
de negociação, de ceder um item ou não ceder, né? O que ela vai dar de contrapartida, às vezes, em algum caso. Então, é mais fácil, de fato. Infelizmente, na publicidade, isso ainda não ficou clarificado. Era importante até que, de alguma forma, isso ficasse no escopo, na verdade, de um executivo, para que vocês justamente não ficassem nessa ordem de resolver renovação, hora extra, etc, 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 que é uma coisa que vocês... o orçamento não é de vocês, né? O orçamento é da produtora, o orçamento é do dono do projeto, assim. Então, ainda é difícil isso. Mas, de qualquer forma, os SATEDs costumam ter esta tabela publicitária explícita dentro do site. Então, se em Recife, o SATED de Recife não tem isso, tem que olhar, por exemplo, eu não sei agora de cabeça para onde que eles podem responder, sabe? Porque tem isso, por exemplo, no Sindicato dos Técnicos, do audiovisual, por exemplo, o Sindicine, aqui em São Paulo, ele cuida dos profissionais do Sul, né? Ele cuida dos profissionais de Mato Grosso e de outros estados. E o STIC, no Rio de Janeiro, faz a mesma coisa, cuida da Bahia, né, de Espírito Santo, de Minas, de outros estados também. Entendo eu que os SATEDs, que é o sindicato dos atores, também se conversam. Então, por exemplo, já aconteceu comigo numa série de ficção, de eu estar filmando no Mato Grosso e ter questões com o SATED do Mato Grosso, e aí eu pedi ajuda para o SATED de São Paulo interferir na conversa ali com o SATED do Mato Grosso, para poder isso ficar claro. A grande questão nossa, isso acho que como brasileiro, na verdade, é essa dificuldade que a gente tem de lutar pelos nossos direitos e pelos nossos deveres, né? Então, de falar, de questionar, de reclamar, de investigar, de tentar chegar a lugares aonde as informações estejam mais claras e mais precisas para que essa negociação aconteça, porque a gente ainda fica num lugar achando que aquele que questiona é o chato, e aí, eu não vou falar nada, que senão não vão mais me chamar para trabalhar. Não pode ser assim, porque a partir do momento que um fala, todos falam, né? Todo mundo vai lutar pelos seus direitos e deveres, porque alguém vai conseguir em algum momento. Então, nada mais saudável e natural que esses questionamentos aconteçam pela melhoria do mercado, sabe, Karine? Então, acho que, em primeiro lugar, assim, tentar entender como funciona o SATED aí de Recife, ver se existe essa tabela de precificação, que tem lá divididinho, né, por categorias. Categoria A são determinados produtos, categoria B, determinados produtos, categoria C, determinados produtos, veiculação por 3 meses, 6 meses, 1 ano, quais são esses valores? Eu sei que as produtoras, hoje em dia, também baixaram muito esses preços e não estão pagando exatamente os valores das tabelas, mas se existe um acordo formal, né, que não é lei, é um acordo formal, as pessoas podem começar a batalhar por isso, ou ter claro na negociação de que o valor é tanto por conta de XYZ. Qualquer renovação que aconteça, isso de fato, assim, o produtor, como ele tem o direito autoral disso, ele pode realmente ligar para o talento ou para a agência do talento e já pedir a renovação. Não é muito lá, eu diria, numa ética profissional, né? Porque é como se parasse de respeitar a nossa própria função. E aí, assim, a função de direção de elenco vira essa coisa, né? Que todo mundo faz, todo mundo quer fazer. Agora, quem faz bem são outros 500. Né? A hora que a pessoa só tem que dar um telefonema, tudo bem, pode ser fácil. A hora que ela tiver que pensar sobre como é uma escalação de elenco de fato, aí são outros 500, eu diria, né? Então, eles podem, porque eles vão ter esse direito autoral assinado com eles. Agora,
Se no contrato do fulano lá está escrito que a renovação é imediata por mais 6 meses, isso depende muito do que está dentro do contrato. Qual é o modelo de contrato? Porque também modelo de contrato de publicidade é acordo já feito de mercado. Então, existe um modelo que é utilizado, né, comumente, assim. Mas também, se aquele contrato estiver abusivo, existe o sindicato para isso, para reclamar. Às vezes, a própria agência do talento não consegue sozinha defender quando bate num lugar ali de discussão um pouco mais legislativa ali, né? Então, precisa do sindicato mesmo, para que entre uma ordem acima e que não tenha parcialidade, sabe, na interferência disso. Portanto, por isso, assim, a gente vem também de uma escola no Brasil de recriminar muito o sindicato, né? Claro, corrupção existe, gente, em todos os departamentos deste país, né? Mas existe gente séria, existe gente que quer batalhar, existe gente que está afim de conversar e orientar e fazer com que isso aconteça da melhor maneira, sabe? Então, assim, não está no nosso escopo de produtor de elenco defender o talento mediante a assinatura do contrato, porque a gente, juridicamente, não tem esse escopo, sabe? A gente não pode defendê-los nesse sentido. Quem pode é o sindicato. Então, a minha orientação genérica aqui agora para você seria, de fato, procurar o sindicato aí de Recife. Se o sindicato de Recife não tiver isso muito claro, entre em contato com o sindicato de São Paulo, já que falaram tanto, que falaram para você dessa coisa de ter vindo da fonte de São Paulo, fala com o SATED de São Paulo, né? Tira as dúvidas lá com eles, entende qual é o limite da onde você pode interferir, da onde você não pode, sabe? Para poder também você não ficar com essa angústia toda de chamar o ator para o trabalho e também o ator depois te acusar, eventualmente, de não ter explicado alguma coisa ou outra, entendeu? Não sei se eu consegui te responder, espero que sim. Foi perfeito, Ale, respondeu, você respondeu de uma maneira ampla, sabe, macro, foi incrível. Aqui a gente tem o SATED, tem a tabela bem dividida, pessoal de música, de dança, é que essa produtora daqui é uma produtora que eu presto serviço produzindo set de filmagem. Eles sabem que eu produzo elenco, mas nunca me convidaram para trabalhar, porque eles sempre ligam para as agências, ou vão atrás de elenco na rede social. Então, eu fico ali só olhando e fico produzindo o set de filmagem, aquele corre ali, né, de assistente de produção, e fico na minha quieta. Quando eles tiveram esse problema, eu conheço o pessoal da agência e eu conheço esse ator que não sei nem se assinou, sabe? Eu não sei se ele assinou a renovação. Aí ela ligou para mim, porque queria uma consultoria, queria saber da minha opinião. E aí foi quando eu expliquei ela e falei, olha, que a gente não trabalha dessa forma, não existe ela, não, mas aluguel é desse jeito, aluguel de casa. Foi quando eu disse, olha, Flor, desculpa, né, a gente tá falando de um ser humano, não é um imóvel, que o aluguel é automático. Ah, mas se ele quebrar, ele vai ter que pagar multa. Eu digo, olha, desculpa, mas eu não trabalho dessa forma, tá, não trabalho desse jeito, então acho que você tem que ligar para a agência, mas eu já liguei para a agência e conversei. Eu digo, pronto, então a minha opinião é igual à agenciadora dele. Não funciona assim. Não se chega desse jeito, você vai vou enviar autorização para você assinar porque vai ser automático, você vai receber 30%, não. Vai que esse elenco está esperando terminar esse contrato porque ele vai querer trabalhar com a imagem do concorrente e está esperando. Eu não sei, e para ele é mais financeiramente, mas você foi bem ampla, assim, foi incrível, Alessia. Sim. Pelo que você descreveu, assim, a pessoa tinha assinado um contrato para uma obra específica, né? Se ela está mudando a obra e quer aproveitar a imagem de outra obra, ela já está errada, porque cada obra é uma obra. Não adianta querer, eu vou aproveitar a imagem daqui. A gente compra imagem, não é isso? A gente não compra imagem do Getty Images, de um monte de lugar, imagem pronta. Você paga. Compra no banco. Exatamente. Então, assim, exatamente. Você vai a obra, mudou o trabalho. Mudou a obra, mudou o trabalho. Agora, assim, isso é lição para a vida, assim, né? Se a pessoa não for sua melhor amiga, e olhe lá, assim, conselho, opinião, fazer trabalho de graça, gente, assim, não cabe. Se a gente quer se profissionalizar, a gente tem que aprender também a cobrar, sabe? A minha consultoria cobra, né? Então, se te ligam para uma consultoria, Karine, você fala, olha, minha consultoria por
dia, por hora, por semana, custa tanto, sabe? Não pode mais, porque assim, as pessoas precisam aprender a valorizar o trabalho, entendeu? Então, se a pessoa tá lá fazendo por conta própria e deu ruim, sinto muito, não contratou um produtor antes porque não quis, né? Então, poxa vida, sinto muito que você está passando por isso. Sabe, é quase esse tipo de resposta que tem que dar, assim, porque as pessoas ainda acham que o nosso trabalho é agenda telefônica, e não é, né? Tem muitos detalhes, tem muita sensibilidade aí envolvida. Só... Perdão. Desculpa, não, pode terminar, depois eu faço a pergunta que era relacionada a isso, mas pode terminar. Tá, minha Flor, de repente nem fale nisso, viu? Deixa para falar no curso, mas uma coisa que tu falou, mulher, que é tão importante e que é tão... que não sei se a gente, como coletivo, ou se eu, Karine, humana, preciso aprender a dizer não. Quando chega aquelas coisas que faz assim, olha, cá, fiz esse teste aqui, e, meu irmão, não é nada que eu tô produzindo, não. É a galera, sei lá, de Maceió, para Sergipe, que vão mandar material. Tu dá uma olhada para ver o que é que tu acha? Nossa Senhora, e é exatamente aí que eu preciso aprender a dizer não e dizer, olha, para eu analisar o seu vídeo ou dirigir você nessa cena, eu cobro e o valor é X. Eu preciso aprender isso. Sim. Porque você gastou para ter o seu conhecimento, não gastou? A gente gasta para ter conhecimento, a gente gasta a nossa própria propriedade intelectual. O meu intelecto tem valor, o meu conhecimento tem valor. Eu não posso perder o dia inteiro da minha vida em função de favor dos outros. Aí, favor, eu fico aqui brincando com meus gatos, sei lá, entendeu? Vou fazer outra coisa da vida, sabe? Assim, mas a minha produção criativa, ela tem custo. Em todos os departamentos. E em todas as profissões. A produção criativa de cada um tem um custo. Então, a gente precisa aprender a se valorizar nesse lugar, sim. Fala, Luiz. Em relação a isso que ela falou, né, me surgiu uma dúvida, que é até onde é que vai o trabalho do diretor de elenco, assim, né? Depois que começa o projeto, o diretor de elenco terminou de fechar o elenco, mas aí roteiro mudou, o personagem caiu durante, né, a pré-produção, e aí eles voltam a consultar o diretor de elenco inicial, e aí você falou sobre essa questão da mentoria, enfim, como é que a gente se impõe, cobra por diária, cobra por semana, que quando tem que renovar essa pesquisa de elenco? Isso tudo é contrato. Tudo. Tudo é contrato, hoje em dia. Tudo é negocial. É isso que tem que aprender a colocar em contrato. Eu, hoje em dia, coloco até, se eu tenho que ir para a base de produção trabalhar de lá, eu coloco no contrato até se vão me dar mesa. Porque eu já, há muitos anos atrás, já passei por isso, assim, é aprendizado da vida, assim, de ir chegar para trabalhar, eu não tinha internet, eu não tinha mesa, eu não tinha cadeira, não tinha nada. Então, como que você senta para trabalhar? Como é que você faz seu trabalho? Né? Então, hoje em dia, no meu contrato, eu coloco tudo. Eu coloco o número de assistentes que eu exijo, eu coloco condições de trabalho, eu coloco tudo. Tudo é contrato. Se eu tenho lá assinado em contrato, eu não sofro depois. Entendeu? E aí, dependendo do projeto, você coloca esses limites também. É tudo negocial, sempre negocial. Mas eu vou falar mais a fundo isso quando a gente estiver fazendo o curso. Quem mais está faltando? Márcia, você que abriu a câmera. Se apresente para a gente. Ai, seu microfone está desligado. Oi, gente. Tudo bem? Meu computador está dando um pauzinho aqui, só agora que eu consegui entrar. Então, deixa vocês falando, porque eu sou de Belo Horizonte e meu lance maior no cinema, o que eu mais gosto é roteiro. Eu sou roteirista. Eu coloco isso quebrado aqui. Eu sou de Belo Horizonte, tenho alguns projetos, essas coisas todas. E estou chegando agora, então a palavra é sua ainda, porque não tem muito o que falar.
Ah, então tá bom. Não, hoje eu fiz só uma apresentação do que eu vou falar aí nas aulas, um pouco sobre tudo, todas as temáticas que a gente vai abordar dentro do curso, tá? A primeira coisa que eu falei é que eu falo de roteiro. Então vai ser ótimo ter a sua colaboração aqui, porque eu não faço meu trabalho sem leitura de roteiro, entendeu? Assim, sem uma leitura mais profunda, inclusive, do roteiro, né? O roteiro é meu melhor amigo, na verdade. Desculpa, Ale, minha internet caiu bem na hora que você estava falando, morreu. Aí você estava falando o contrário, desculpa. Não, eu falei Mas tem problema. que tudo a gente coloca no contrato, mas que mais nas aulas a gente vai aprofundar, mas é isso. Quais são os limites das coisas que a gente coloca. Tá bom? Beleza. Ainda temos Sheivane, me corrija se eu falei seu nome errado. Cheiane? Sheivane, tá certo. Sheivane. Ah, que bom. Boa noite. Eu moro no Acre, em Epitaciolândia, aqui fronteira com a Bolívia e o Peru. E a gente, porque eu e meu companheiro, a gente está fazendo cinema. Que legal. Nós fazíamos teatro e a gente está caminhando agora para o cinema. Há 23 anos atrás, eu produzi um documentário sobre Wilson Pinheiro. E esse documento, o Wilson Pinheiro é o precursor de Chico Mendes, ele é fundador aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, e as pessoas conhecem muito o Chico, né? A luta do Chico Mendes é conhecido mundialmente. Mas antes disso, né, também tem o que a gente quis falar das pessoas que deram uma base para o Chico, né, que o apoiaram também. Então, essa foi a primeira experiência, e agora, depois de 23 anos, pela Lei Paulo Gustavo, eu fui contemplada com um curta-metragem, e o meu companheiro foi contemplado também com um documentário para falar de um poeta guerrilheiro daqui também da fronteira, e o roteiro do curta também do meu companheiro, A Mulher do Olho Azul, que fala sobre a violência contra a mulher nos tempos do Seringal. Então, fala muito do silenciamento da mulher na Amazônia, né? E a gente já concluiu, está em fase de pós-produção. Ah, que demais, parabéns, quero ver. Ah, sim. Então, e assim, eu estou querendo entender um pouco, conhecer um pouco mais sobre o cinema mesmo, né? Como é que funciona essa cadeia produtiva, porque a gente, quando foi montar o elenco, foi uma coisa assim, tipo, ligamos para pessoas que trabalhavam com teatro, professor da Universidade Federal, ele indicou uma pessoa, a outra pessoa a gente já conhecia também da área de teatro, mas, sabe, foi uma coisa bem artesanal, intuitiva. Aqui a gente não tem o sindicato, né? Na verdade, a gente não tem a quem recorrer. O que a gente está fazendo a gente faz muito cursos, né, pela internet, assim como esse, para a gente aprender mais, se profissionalizar, sabe? Sim. Porque agora também abriu essa semana o edital, o Audi Blanc também, que também além das áreas também contempla o audiovisual, né? E a gente está com a ideia também de entrar com outro curta-metragem. Ela está falando aqui sobre imigração, aqui é a fronteira, tem muito essa questão, também a questão do tráfico, né? Nossa, deve ter muita história aí para contar. Tem muita história. Aqui é um lugar, assim, recheado de histórias, de personagens, né? E são histórias reais. A Mulher do Olho Azul é uma história que foi contada, né, por uma senhora que morou no Seringal, que conheceu a Mulher do Olho Azul, né? E, na verdade, ela não tem olhos azuis. É a Mulher do Olho Azul porque ela sofria tanta violência e o olho dela estava tão machucado que acabou ficando azul, né? Roxo, mesmo. Então, a gente tem muita coisa para contar, para fazer,
né? Mas a gente precisa se especializar, se profissionalizar, a gente precisa saber onde recorrer, a quem perguntar, né? Porque eu acho que é um caminho sem volta. Sim, a gente sempre fala que a hora que o mosquitinho do cinema pica, não tem jeito, você fica doente, não sabe fazer outra coisa da vida. Pois é, e eu, assim, eu tô com 50 anos e é uma coisa nova, sabe? Eu sou gestora pública, né? Eu sou servidora pública. E agora, depois da pandemia, né? A gente refez algumas, ressignificou, né? Muitas coisas na vida da gente. E é legal fazer uma coisa nova também. É uma coisa que a gente gosta, que a gente quer. E Tem se que fazer. e as pessoas que estão ao nosso entorno também, elas se alimentam também do nosso conhecimento, né? A gente precisa estar sempre buscando, né? Com oficinas, lives, e é assim que a gente está trilhando essa nossa nova jornada. Ah, é muito bom. Parabéns, viu? Fiquei muito feliz. Obrigada. E Camila, que não falou. E tá mudo. Camila, você tá aí? Oi. Tá mudo ainda. Ainda não. Tá só os 3 pontinhos, como se estivesse conectando, sabe? Por um segundo, todo mundo achou que era a homônima famosa, né? Camila Queiroz. Ia ser engraçado, né? Será que você tem que entrar e sair de novo? Às vezes, a hora que você entrou no Teams, você não deixou autorizado o uso do microfone. Acho que ela fez isso. Bom, daqui a pouco ela aparece. Mas fico muito feliz, então, de ver vocês aqui. Eu espero que vocês todos estejam no curso. Provavelmente vai ter mais inscritos. Eu acho que eu consegui dar um panorama aqui para vocês importante, né, sobre o que é essa função, que as pessoas acham que ninguém faz nada. Mas a gente trabalha horrores, e horas e mais horas. E aí a gente vai aprofundando, assim, eu pedi para fazer bem espaçado até, para dar tempo da gente digerir as informações, porque às vezes eu falo demais, tá? Isso eu já vou avisando, que eu sou uma pessoa que fala muito. Então, para a gente também ir digerindo, e aí anotar as dúvidas, porque às vezes na hora não conseguiu fazer, daí para outra aula poder esclarecer essas dúvidas e poder ir aprofundando as coisas todas que a gente vai levantar aí de temas e tudo mais dentro da profissão toda, tá? Estou muito feliz, na verdade. Primeira não, mas assim, fazia muito tempo que eu não fazia um curso online. Eu gosto de dar presencial porque eu adoro lousa, mas eu vou tentar fazer lousa aqui com vocês junto. E também a possibilidade de fazer online, de encontrar isso, né? Pessoas de todos os lugares, de vários estados diferentes, que eu acho que isso é muito rico, assim, e isso pode trazer outros olhares que a gente não costuma ver, né? Agora acho que é só você desconectar, conectar o microfone, abrir o microfone. Será que eu consigo abrir o microfone para ela? Não sei se eu sei fazer isso. Raíssa, você consegue me ajudar? Que você acha que é a... Raíssa, você está aí? Oi, eu vou tentar aqui, tava tentando. Não, porque acho que você, como anfitriã, talvez consiga, né? Eu não consigo, não. Será que ela sabe onde é que é? Que é lá em cima.
perto de sair. Eu estava confundindo também, depois que eu achei. A produção de elenco é uma coisa maravilhosa, né? Eu estou a fim de fazer o curso, porque eu estou com um projeto, sou eu que estou falando, Márcia. Ah, sim. Eu acabei de aprovar um projeto na Rouanet, e aí eu vou precisar de fazer a produção de elenco mesmo, entendeu? Porque é uma das coisas assim, primordiais, né? Eu adoro fazer, então eu estou muito tentada mesmo a fazer seu curso e eu gostei de você demais também. E vou precisar mesmo, sabe? Não, e a gente entender que às vezes tem isso, né? Não é necessariamente que eu gosto de um trabalho de um ator que ele encaixa no personagem, né? Então, entender essa escalação é super importante para a gente poder não ter aquela coisa que os americanos usam muito esse termo, né? O miscasting, né? Que é a escalação errada, sabe? Ou até uma escalação que às vezes a gente vai muito para essa coisa de tipo, preciso ter essa coisa, né, que tá a briga toda dos influencers, não sei o quê, né, e entender que não necessariamente o seu filme, o seu projeto vai ser vendido por conta disso, né? A gente tem aí no mundo já exemplos muito claros, né, na verdade, de que é uma boa história que vende, né? Essa história muito bem contada visualmente é que ela que vai vender, assim. Então, é claro que os talentos colaboram, assim, mas também não adianta eu ter um grande talento e eu ter uma fotografia horrível, né? Assim, ou ter uma montagem horrorosa. Assim, são peças de relógio que para esse relógio funcionar bem, eles precisam estar bem encaixados ali no todo do projeto. Então, é legal, assim, eu adoro, porque eu adoro essa parte, na verdade, da mente humana, né, assim, eu sou filha, na verdade, eu começo a falar um pouco da minha vida de vez em quando, mas, assim, eu sou filha de pai e mãe psicólogo, então, desde criança, essa coisa do mistério da mente humana, do porquê que as pessoas fazem uma coisa e outras não, né, assim, tudo mais, desde que seja para o bem ou para o mal e tal, eu sempre fiquei muito curiosa, e para mim é um mistério muito grande esse mecanismo da atuação que o ator tem de muito rapidamente fazer esse exercício interno, né, de transformação interna. E quando a gente é roteirista, você faz o roteiro, você já vê o personagem, tem que ser você para escolher, entendeu? Você tem que escolher o personagem que está ali na sua cabeça, sabe? Aí não tem como, né, fugir da... É estranho, é muito estranho. É estranho. Né? E depois também o escolher esse pessoal e tal. Eu fiz um filme que teve eu arrumei um personagem, o protagonista foi tão legal que ele... Até o beijo técnico, em vez de ele beijar a menina, em vez de ele dar um beijo técnico, ele beijou duas vezes e ela tinha problema, não enxergava direito. Foi sobre diabetes. Pior que ela apaixonou com ele e ficou louca, e eu falei com ele, Vitor, eu te mato, é beijo técnico, não precisava ficar 2 horas. Tá? Ele tirou sangue, ele desmaiou do chão. Mas, cara, que homem perfeito, chama Vitor Barros. Que legal. Ele é amador ainda, né? Já tem eu fiz em 2012, nem sei dele. Agora, nesse filme, ele vai estar mais velho, né? Não vai poder ser o protagonista que eu quero, mas, nossa, ele pirou o filme, foi ótimo. A menina, tadinha da Natália, ficou apaixonada com ele. Eu falei, Márcia, eu sou gay, eu não estou afim dela, foi só o filme. Eu falei, mas quem mandou você dar aquele beijão dela? É legal essas descobertas, é legal, às vezes, você também aprender que a gente pode fazer ressignificações, né? Então, hoje à tarde eu estava numa reunião também, que eu estava discutindo isso com uma diretora, né? Ela estava falando, é porque só querem ator de comédia e não sei o quê, né? Eu falei, bom, ator é ator. Se é de comédia, de drama, de qualquer coisa, ele é ator. Outra coisa é o cara que trabalha lá só como comediante de stand-up, por exemplo, né?
Aí é outra função, outra realização, assim. Então, entender também, e às vezes ressignificar. Às vezes você pode pegar um ator que só fez trabalhos de comédia e colocar ele para fazer um drama. O Jim Carrey foi um grande exemplo disso na vida, né? Então, ter essas ressignificações, assim, né, esses novos olhares, assim, são muito importantes, assim. Agora, vou falar uma coisa meio crítica, assim, mas não é crítica. Trabalhar com gente de teatro no cinema é muito difícil. Esse filme mesmo que eu fiz, porque eles assim, são pontuais, entendeu? Aí tem que ficar, não, gente, é como se fosse na vida real. Não nada, não olhe para a câmera, é muito difícil demais trabalhar com gente de teatro. A pessoa tem que ser, sabe, tem que ser muito inteirada que é cinema que ela vai fazer, que não é teatro. Que são linguagens diferentes, né? São linguagens muito diferentes, você sofre muito, coitado, não adianta, entendeu? Igual o batismo de sangue. Eu nada contra, foi feito aqui, adoro o Gil até morreu outro dia, o Elvésio, mas tem uma parte do batismo de sangue que incomoda, não sei se incomoda você, porque um fala, aí o outro fala, aí fica aquele, não é é muito pontual, sabe? O filme é ótimo, como se não fluísse, né? Eu falei com o Gilberto Scarpa, não sei se você conhece ele, mas muito, sabe? E olha que o filme bombou. E talvez as pessoas nem prestem muita atenção. Eu que sou mais ligado, né? A gente que é ligada, que a gente fica prestando atenção nessas coisas. Mas tem que ter muita atenção nisso. Eu acho. Entender a linguagem mesmo, entender que a gente está fazendo cinema para ficar mais perto da verdade da vida. Não mas é porque a gente acha teatro, que o teatro é mais ator, né? Que nem a menina do Acre falou. Lá é difícil, então tem que ser o teatro junto com... É difícil. Às vezes, pessoa de casa mesmo, eu fiz um filme que, até lá no Pará também, sobre a irmã Dorothy, que a esposa do meu filho foi ser a menina. Assim, na hora lá, não tinha... A menina que está fazendo está meio ruim, nós tivemos que fazer um filme rápido, foi 1 minuto só. Acabou que ela foi, menina, e brilhou. Ela nunca tinha feito cinema na vida, sabe? Brilhou. Incrível, a menina ficou doente, a outra que teve um problema lá, nós tivemos que usar um plano B, que a gente tinha um dia para gravar, que era um filme rápido e tal. Aí falou, Tamires, entra aí e vamos ver o que dá. E não é que deu? Pode falar, desculpa, eu também sou faladeira para caramba. Imagina, vai ser ótimo. Oi? Camila, conseguiu conectar? Acho que não. Não, eu tô fazendo sua leitura labial. De você. Você já fez de tudo e não sabe o que é. Leitura labial é ótimo. Ela queria falar. E se você entrar pelo celular, talvez pode funcionar, talvez. Aí depois você investiga o que foi que aconteceu. Não, vai ser ótimo. Eu adoro contar histórias, adoro ouvir histórias também. Então, gente, assim, não quero que também o curso seja duro, né? Assim, é importante. As experiências fazem parte também para a gente poder registrar o conhecimento, né? Que aí grava bem os registros das coisas. A matrícula é até depois de amanhã, né? Aí a Raíssa pode ajudar a gente a responder, porque eu não sei direito. Eu acho que tem que ter um quórum mínimo de alunos, então eles devem falar tudo direitinho para vocês. Depois eu olho lá. Eu também cheguei agora, eu estava filmando fora de São Paulo, e aí voltei esses dias. Você é a cara da minha prima. Eu sou a cara da sua prima? Leides, Minha prima. Essa Leides. Cara de italiana? Italiana. Italiana despachada? Leite Pena com 2 Gs. Eu não tenho muito parente aqui no Brasil, na verdade. Um pouco. Minha família... Deixa eu fazer uma última pergunta que me surgiu aqui. Em relação à pesquisa de elenco em outras cidades que não tem agência ou outro produtor de elenco, como é que
Como é que isso é feito? Enfim, você vai até a cidade, procura alguém? Dependendo da produção, eu vou até a cidade, mas já aconteceu de não ter produtor de elenco, mas ter assistente de direção. Ah, então você vai atrás dos assistentes de direção. Tá. E aí eu chamo o assistente de direção para trabalhar. Não tendo assistente de direção nem produtor de elenco, eu posso ligar para assim, aí minha mente é criativa, né? Tem uma escola de teatro, vai ter. Aí eu vou ligar para algum professor de teatro e discutir com ele e tudo mais. Nem que seja para ele reunir o máximo número de pessoas em determinado dia, 2 dias, para que eu possa ir até lá e conhecer todo mundo num curto espaço de tempo. Porque também, eu chegar com essa minha cara numa cidade que ninguém nunca me viu, pode assustar. Achar que é golpe. O que é comum, que inclusive eu vou falar isso também no curso, né? Que as pessoas precisam aprender a não cair mais em golpes, assim, porque acontece demais, né? Eu já ouvi bastante, inclusive em BH, viu, Márcia? Essa coisa de reservarem o ônibus com crianças, pagando R$ 1.500 cada criança, porque elas vão fazer novela, né? Aí a pessoa que organizou isso desapareceu com o dinheiro de 50 crianças, entendeu? Nossa, que horror. Acontece. Aqui em Belo Horizonte? Então, é muito comum, assim, né? Gente, todo mundo está sujeito, entendeu? Eu mesma, quando fui fazer alguma das temporadas... foi. Aê! Agora tá faltando a cara dela. Deixa eu... agora a câmera. Aê, apareceu. Oi. Apareceu aqui. Tchau, gente. Deixa eu ficar caladinho. Já? Tá todo mundo me vendo? Ainda não. Tinha aparecido e depois sumiu. Foi. Eu vou tirar minha câmera aqui que eu tô fumando. Oi. Oi, então, eu sou a Camila, sou de Manaus. Eu tô morando... Oi? Fala. Eu tô morando há 4 meses aqui no Rio. Eu vim pra fazer a faculdade de Cinema e Audiovisual, mas as minhas aulas só começam em janeiro. Então, dentro disso, eu tava atrás de cursos, né? Fui muito bem indicada pro ABC Audiovisual. E a parte de produção de elenco é uma parte que já me interessava. Mas, então, acho que sou a única iniciante aqui nesse sentido. Mas, assim, pelo que você falou no início da apresentação, né? É um curso que apresenta, que vai oferecer, né? Uma visão bem abrangente, acho que bem ampla. Mostrando, assim, exatamente os pontos, né? Essenciais e práticos dessa profissão. Então, acho que é o ideal também para mim, assim, entender, né? Começando, qual é o objetivo mesmo, né? Dessa profissão que é realizado dentro dela. É isso. Então, eu acho que, assim, para mim também vai ser bem bom, sabe? Assim, mesmo que eu não tenha nada dentro ainda, assim, que eu não tenha participado de nada. Mas já vai participar, você vai ver, Camila. Né? Em Manaus eu comecei a trabalhar com produção cultural. E aí, dentro disso, eu cheguei a acompanhar algumas produções, assim, 2 produções de elenco, assim, de uma conhecida minha, então me interessei, mas vim para fazer a faculdade de cinema e audiovisual mesmo. E aí eu quero começar a entrar na área e entender cada vez melhor, né? O que eu puder adquirir de conhecimento, para mim, é ótimo. Muito bom, que legal que você é de Manaus. É que a hora que você falou de Manaus, eu me exaltei, falei, ai, que legal. É difícil, eu ainda não conheci ninguém aqui que seja de Manaus também. Pois é, difícil mesmo. É isso. Muito bom, seja bem-vinda. Animada, gostei muito da apresentação, Pois é isso, eu achei muito, muito boa a proposta, entendeu? Realmente eu entendi que você vai passar por todas as áreas e eu vou entender exatamente o que é feito, o que é preciso, né, dentro dessa profissão. Assim, eu acho que é importante ficar registrado para vocês, assim, que o meu trabalho é o trabalho da Alessandra Tosi. Não é a maneira que todo mundo trabalha, sabe? Sim. Cada produtor encontra a sua própria metodologia, assim, né? Alguns trabalham mais parecidos, outros não. Mas eu não sei, assim, a primeira vez que eu fui fazer... Porque, assim, eu estudei produção de elenco na faculdade, na minha época, lá atrás. E junto com produção de elenco, a gente tinha aula de direção de atores e tudo mais. Era meio que se misturavam os assuntos, assim. Mas, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu fui fazer o primeiro longa-metragem como diretora de elenco, eu fiquei muito nervosa,
E eu falei, gente, se o diretor virar para mim e falar que quer trabalhar com o Robert De Niro, eu não vou saber ligar para esse cara. Sim. Entendeu? Eu não vou saber o que eu vou falar, como eu vou falar, como que faz, e não sei o quê. Então, junto disso, eu pensei, eu preciso encontrar uma metodologia que seja confortável, na verdade, para eu exercer essa profissão e ter certeza sobre as coisas que eu falo. Né? Porque, assim, se tem uma coisa que é muito chato, acho que em todas as profissões, é a coisa que as pessoas falam, eu acho isso, eu acho aquilo, né? E eu, assim, como eu fiz faculdade de filosofia, na faculdade de filosofia, aula 1, os professores falam para você, é proibido a partir de agora falar eu acho. Ou você sabe, Sim. ou você não sabe, entendeu? É mais fácil. Então, tem um pouco esse lugar de que quando eu vou defender alguma coisa, eu preciso estar segura daquilo que eu estou falando, né? Estar mais... Eu sumi bem ainda? Desculpa. Mas... Oi? Eu sumi, né? Ah, tá, já. É porque eu não tava ali vendo, agora eu tô vendo todo mundo. Então, eu preciso estar mais segura daquilo que eu vou falar, eu preciso ter argumentos que sejam convincentes, plausíveis, que sejam concretos, na verdade, e sejam pelo bem da história, pelo bem do projeto, pelo bem do filme, né? Então, o legal é isso, assim, a gente fazer um trabalho e ter esse trabalho funcionando para o bem de todo mundo, assim, né? Porque as pessoas saiam felizes, assim. É muito ruim o ator que chega no set, por exemplo, e o personagem não cabe muito nele, né? Parece a calça que não serviu direito, sabe? E fica desconfortável, o diretor fica desconfortável, e aí tem a expectativa de realizar aquele trabalho, não consegue realizar o trabalho, sabe? Assim, é tudo muito... A gente está lidando com seres humanos, antes de mais nada. Então, eu, Alê, tenho, na verdade, como premissa, um respeito muito grande pelo ser humano. Então, eu parto deste princípio, sabe? E, em segundo lugar, o respeito pelos colegas todos de trabalho e pelos atores, assim, que eu não acho que seja uma profissão nada fácil. Ainda mais num país onde a gente não tem uma indústria cristalizada. E eu vim assim, desculpa te interromper, mas em Manaus ainda é igual com certeza, né, em outros lugares do Brasil, mas assim, é muito escasso esse cenário, muito, muito escasso, entendeu? Então, assim, eu já vinha, eu tranquei eu tranquei psicologia no 8º período. Então, assim, eu vim realmente pro Rio vou fazer cinema audiovisual, sou uma amante do cinema nacional, entendeu? Então, realmente eu fiquei com medo dos cursos que me eram apresentados e eu ficar sambando, assim, pré-faculdade. Se você ficar, será que eu tô muito longe desse lugar? Eu preciso. Então, assim, você falar dessa parte dele ser mais humanizado nesse sentido é muito importante, assim, para. Não é sempre, não é sempre. E às vezes, quando não é, a gente sofre. Sim. Mas até em relação a isso, a gente tem que aprender a lidar e entender aonde eu vou me entregar cada vez mais, aonde é um serviço que vai me ajudar a pagar meus boletos, entendeu? Sim. E que eu vou fazer o melhor, é claro, mas que eu não vou entregar minha alma, né? Sim, então, tem esse lugar. Tem um lugar que eu brinco, assim, que quando eu estou entregando minha alma, é quase como se Deus viesse e me desse as coisas, assim, na mão, sabe? Assim, e as respostas acontecem rápido, e tudo funciona rápido. Eu falo, bom, tá todo mundo feliz e tá orgânico, isso aqui tá fluindo bem. Quando a coisa fica muito complexa, ou quando as pessoas não se respeitam, porque também passamos por isso, principalmente nós mulheres, que viemos, né, assim, e todas nós, sem exceção, passamos por muitas coisas, e a coisa não flui, eu já briguei muito, já enfrentei muito, já questionei muito, hoje em dia eu peso, eu falo, isso é legal, isso não é legal, então entender esses limites também, sabe? Então, por isso que no curso também é importante entender quais são os gêneros dos projetos que eu estou fazendo, qual é a linguagem que eu estou fazendo, para que diretor que eu estou trabalhando. Eu gostei porque eu achei ele bem dividido, assim, então eu entendi que eu vou entender cada partezinha que constrói a produção. E se não entenderem, por favor, não tenham vergonha de perguntar. E aí, assim, falei de um determinado assunto hoje, aí você não perguntou nada, foi para casa, mas aí daqui 2 aulas você fala, puxa, agora me caiu a ficha de não sei o quê, Ale, é isso, tá tudo certo. Sim. Tá, temos tempo para fazer com que isso seja maduro. E assim, então, por conta desse lugar do respeito humano que eu tenho, que para mim é uma coisa muito importante, talvez seja uma das coisas que tem mais valor
né, que eu acho, assim, da própria vida em si, é um dos motivos também que eu decidi fazer cursos, sabe, assim, porque eu estudei muito nessa vida, então, eu ficava pensando assim, gente, o que eu vou fazer com todo esse conhecimento depois? Eu preciso passar para as pessoas precisam adquirir, e depois eu espero que vocês virem grandes diretores de elenco, quem quiser seguir essa profissão, e que vocês possam ampliar e aprofundar mais ainda esse conhecimento, trazer mais coisas novas e tudo mais, porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser passado. Não adianta eu guardar só para mim, né? Uma hora ninguém é eterno, então eu acho que é importante que isso flua, sabe? Que isso tenha um caminho ao longo. Quem sabe aí a gente consegue, o dia que tivermos uma indústria, botarmos mais valor, né, em cima dessa profissão, que é uma profissão muito séria, assim. Essa profissão, se ela não for essencial, né? Se ela não for bem realizada, o risco de ter uma escalação ruim é muito grande. Da coisa não funcionar é muito grande. E a mesma coisa, o profissional de direção de elenco que não faz... Assim, eu já escutei profissionais de direção de elenco que falam, eu nem leio o roteiro. Aí eu falo, mas gente, como é que faz, né? Para entender o que está pedindo. Você vai lá e oferece todo mundo? Não dá nem tempo de oferecer todo mundo. Então, é um respeito humano que se tem muito claro, na verdade, em relação ao trabalho, à profissão, encarar isto com seriedade, assim, né? E com respeito mesmo, assim, é isso. Então, eu espero realmente que vocês se divirtam comigo, que vocês estejam presentes e a gente se vê em breve. Raíssa, você me diz, Raíssa, eu não sei se tem que terminar já, se alguém pode ainda mais fazer mais uma pergunta. Eu só queria, eu acho que você falou sobre, mas eu não sei se eu perdi. Eu tô matriculada e aí vai ser confirmado ainda quando vão começar as aulas, ou já é nessa quarta? Eu acho que ainda vão confirmar, porque acho que tem um número mínimo, mas eu acho que eles vão falar com vocês todos, para quem... Porque eu não sei se está todo mundo já matriculado, se não está, como é que está isso? Tá bom. Obrigada. Vou só tirar o microfone. E obrigada mais uma vez, todos vocês estarem aqui hoje. Espero que eu tenha deixado claro aí para vocês. E caso queiram indicar para outros colegas que não estejam ainda, por favor, indiquem. Prazer. Foi muito legal, muito legal. Tomara que dê para mim participar da aula com você, sabe? Que eu estou começando o filme agora, estou captando, inclusive eu sou psicóloga também, e o filme vai ser sobre essas coisas que acontecem, 3 pessoas no hospital psiquiátrico, suicídio, Nossa, tudo isso que está acontecendo com a juventude, gravidez, fora do tempo, um monte de coisa assim. Aí, Raíssa, se você quiser participar do filme, assim, principalmente que você fez psicologia, né? Porque vai ser um filme muito de psicólogo, sabe? Aí, tomara que eu fizesse esse curso, eu preciso ter uma grana, sabe? Vou ver lá quando que é a direita, estou dura pra caramba. Mas é sempre bom a gente começar um produto, assim, um filme, eu gosto, reciclado, entendeu? Assim, com outras visões, né? Eu acabei de falar, estava estudando lá na UEM. Então tá, gente, tchau. Eu falo demais. Tá, Raíssa, você me persegue, Márcia Paulos. Eu vou fazer um filme que vai ser de psicologia para você me ajudar, tá? É para Camila isso, né? É para Camila, essa última que você falou. Ai, que tudo! Tá bom, vou seguir. Porque vai ser legal. Tá muito bom. Raíssa, junte-se a nós. Obrigada, então, gente. Obrigada aí. Oi. Ok. Legal. Assim, a gente manda todas as informações do curso por e-mail amanhã. Tá ótimo, então, Raíssa. Obrigada pelo retorno. Tá bom. Gente, então acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. Nos vemos em breve, então. Ai, foi um prazer. Tá bom? O prazer foi meu. Tchau, boa noite.